Sejam muito bem-vindos, mais um programa por você. Eu hoje já começo aqui na cozinha, porque nós vamos iniciar com o nosso quadro Receita Saudável e hoje um quentão, só que é um quentão sem álcool, para aquecer o seu corpo agora aí no inverno, só com coisas saudáveis. Na nossa entrevista, um bate-papo com o Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista, e ele vai falar sobre as doenças cardiovasculares relacionadas agora no inverno, ok? Ou seja, será que o inverno aumenta o problema dessas doenças? No nosso quadro de atividade física, a Cristiane vai ensinar você a fazer exercícios no step, subir e descer. Claro que você não tem um step na sua casa, mas você vai se adaptar com algum degrau ou na calçada, é só aguardar. E no quadro Tirando as Suas Dúvidas, a doutora Marcela fala sobre a mamografia e o ultrassom, tá? Qual a importância desses exames e qual a diferença deles em relação à prevenção no câncer de mama. E o Dr. Eduardo vai falar sobre quais os principais problemas dentários que pode levar você a ter uma dor de cabeça. Estamos no ar, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos começar o programa com o quadro Receita Saudável. Como a nossa cozinha, o espaço é menor, a gente continua de máscaras, não é isso, Nayara? Bom dia! É isso mesmo, bom dia! E olha só a proposta que ela trouxe, um quentão sem álcool, é isso? Um quentão sem álcool. Sem álcool. Uma ideia muito interessante essa proposta do quentão, que dá para a família toda e, além disso, tem muitos benefícios. Então a gente aproveita essa época do ano, que é bem típica, e aquece também os nossos dias e tem muitos benefícios para cuidar, inclusive, da nossa imunidade. Olha só, vamos passar os ingredientes então? Vamos sim. Então eu vou utilizar uma maçã, 5 fatias de gengibre, uma canela em pau, 10 cravos, 2 colheres de açúcar demerara. Porque o açúcar demerara, Maíta, ele tem as propriedades conservadas. Certo. Ele é diferente do açúcar cristal, um açúcar refinado. Você percebe que a cor dele, ó, já é até mais escura que um açúcar. Sim. Um açúcar cristal. Se a pessoa optar em não colocar o açúcar e, por exemplo, colocar o adoçante, perfeito. O xilitol ou o stevia, que são adoçantes naturais, tá? A gente vai utilizar também a casca de uma laranja. Uma laranja. Isso. Então agora, essa época do ano, vamos tomar bastante esse quentão, que é para prevenir gripe também, né? E, pelo que eu vejo, tem água também, você não falou da água. Isso mesmo. É a base da nossa receita. Então a gente vai precisar de 500 ml de água e aí é só a gente acrescentar o ingrediente. Vamos lá? Vamos lá. Antes mesmo de ferver a água, você já vai colocar os ingredientes? Isso mesmo. A gente já pode colocar. Vou colocar aqui a casca da laranja. Então, aqui uma canela, 5 fatias de gengibre e os 10 cravos da Índia. E aqui também uma maçã picadinha com a casca, tá, Maíta? A gente aproveita a fibra. E agora a gente vai esperar ferver. É só esperar ferver. Depois que começar a ferver, 10 minutinhos e tá pronto o nosso quentão. Vai virar o nosso quentão. Bom, então enquanto tá fervendo aqui, nós vamos agora para o quadro de atividade física e a Cristiane de Araçatuba vai ensinar você a fazer alguns exercícios no step. Claro que quem não tem um step em casa, você pode fazer no degrau, calçada ou arquibancadas. Vamos ver? Bom dia, Cris! Atividade física. Oferecimento Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, galera. Bom dia, Maíta. Sabadão começando com força total. Hoje nós vamos trabalhar bastante o cardio. Vamos lá, gente. Afasta tudo que o bicho vai pegar. Ó, eu peguei um step, tá? Você pode pegar uma caixinha, só que ela tem que ser rígida, tá? Para ela aguentar os movimentos. Se não, vai no degrau da escada, no meio fiozinho da calçada. Tudo isso dá para fazer, tá ok? Importante a gente brincar. Cris, eu não tenho nada disso. Repete os movimentos. Combinado?
Bora começar a aquecer? Eu vou subir e jogar a perna pro lado. Vou cronometrar 30 segundos, ok? Vamos lá. Deu os 30 segundos. De lado, passa. Não tira o pé do step ainda. Cris, eu não tenho step, e aí? Desce e começa, ó. Ok? Vamos lá, marcou os 30 segundos de novo. Chuta de novo. Vai. Pegou o compasso? Sobe atrás. Sobe. 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 Puxa 2. 1, 2. 1, 2. Joelho. Cada movimento desse marca 30 segundos. Vamos dificultar mais. Pula, desce, agacha. Pula, desce, agacha. Vamos lá, mais 30 segundos. Volta pro meio. Só que agora eu quero pulando. Vai. Marcou 30 segundos. Desceu. Respira um pouco. Vamos agora pro chão. Eu quero trabalhar um pouquinho o braço e abdômen, ok? Mão no step, joelho no chão, ok? Vocês podem cruzar a perna, só que eu não quero que vocês mantenham a perna cruzada até o final. Vocês vão trocando de tempo em tempo. Então vamos lá, contraiu o abdômen, cruzou, desce, desce. Conta até 10 e descansa, ok? E façam isso 3 vezes. De 10 em 10, de 10 em 10. Fechou? Agora vamos fazer abdômen. Poxa, Cris, mas no chão tem um tapetinho, coloca, tá tudo bem também. Coloca o pezinho em cima do step ou do degrau. Meu pé encaixou no step, ou no degrau, ou no chão. Mão pra frente, contrai o abdômen. Olha no pontinho lá em cima e vai. Conta 20 vezes. 20 elevações. Eu quero isso também 3 vezes, ok? E é isso, meninas. Trabalhamos o cardio, fortalecemos um pouquinho os bracinhos, trabalhamos o abdômen. E agora, bora curtir esse sábado que tá lindo demais. Mas se sair de casa, máscara. Um beijo, bye, bye, gente. Obrigada, Cris. Bom, nosso quentão aqui, o cheirinho já tá quase pronto, né? Tá quase pronto. Bom, não tem como provar nada com máscara. Vou aproveitar até tomar minha água. Gente, tome bastante água, se hidrate, tá? A água faz muito bem, todo mundo sabe disso. Preferência, água Santa Inês. E aí, tá pronto? Prontinho, já. Olha o cheirinho, vamos lá. Nosso quentão está prontinho. Olha o cheiro, Maíta. Não, tô sentindo. Maravilhoso. Literalmente, é um quentão Aí, sem álcool. O açúcar. Então, Eu vou provar sem açúcar e depois você coloca o isso, o açúcar. açúcar Vamos. é muito do paladar, né? Experimenta, vê o que você acha. Gostoso. Ardidinho. Vamos ver com açúcar. Muito do paladar. Quem quiser também pode pôr um adoçante, né? Como isso, nós já só lembrando falamos. que aqui o nosso é o demerara, tá? Mas pode usar o xilitol ou a stevia também. Olha só, pra aquecer. Vamos ver? Ai, com açúcar fica mais docinho, né? Não tem nem como, né? Já dá outro sabor. É muito questão de paladar. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação Eu que agradeço, e volte Maísa. mais vezes. Pode deixar. Bom, no próximo bloco, um bate-papo com o Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista, e nós vamos falar sobre as doenças cardiovasculares relacionadas agora no inverno. Eu volto já. Estamos de volta e agora sim eu converso com o Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista. Nós vamos falar um pouquinho das doenças cardiovasculares, principalmente agora, nessa época do ano, o inverno. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Maísa. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você Nós é que e os agradecemos. seus telespectadores. Vamos falar um pouquinho das doenças cardíacas e as principais doenças cardíacas? Tá ok. Então, dentre as principais doenças do coração, existe a cardiopatia isquêmica, que é a obstrução das artérias que nutrem o músculo cardíaco. A cardiopatia isquêmica é a principal causa de morte por doenças cardiovasculares. A doença isquêmica do coração, infarto agudo, insuficiência cardíaca.
Então, o frio, existe uma piora, um aumento da incidência das descompensações da doença do coração? Sim. Por quê? Nós precisamos manter a nossa temperatura interna independente da externa. O ser humano é um ser homeotérmico. O que significa isso? Independente da temperatura externa, a temperatura interna fica em torno de 36,5, 37 graus. Para isso, no frio, o trabalho cardíaco aumenta, o coração trabalha mais no frio. Então, se você já tem pessoas que já têm cardiopatias, o coração dessa pessoa ele é submetido a um aumento do trabalho nesse período do ano. Então, a pressão arterial aumenta, a pessoa que tem arritmias cardíacas, elas podem piorar no frio. Então, existe um aumento da demanda do trabalho cardíaco no inverno. Então, existe uma descompensação maior das doenças cardíacas no inverno. E o que deve ser feito? Perfeito. Se você já é um cardiopata e já faz tratamento, é importante que nessa época do ano você mantenha todos os seus medicamentos antihipertensivos. Tem pessoas que no inverno a pressão costuma elevar-se a mais do que o normal. Dica boa. Antes de começar o inverno, procure o teu cardiologista, porque às vezes no frio você tem que fazer uma adequação da dose do antihipertensivo. E seus sintomas se exacerbarem no frio, cansaço, falta de ar, dor no peito, procure o seu médico, que pode ser que houve uma piora nessa época do ano, ele tem que fazer um ajuste da medicação ou fazer algum outro tratamento, algum exame, algum outro procedimento para que você não seja surpreendido com a piora dessa doença nessa época do frio. Doutor Cláudio, em relação ao infarto, dá para se falar em termos de idade? Quem são as pessoas que estão mais suscetíveis? O homem infarta mais do que a mulher? Boa Fala pergunta. um pouquinho pra gente. Perfeito. A doença isquêmica do coração ela é uma doença predominantemente masculina. Até os 50 anos, existe 3 para 1. 3 homens para uma mulher que tem doença cardíaca. A mulher começou a fumar mais, a mulher começou a trabalhar mais, a mulher começou a ter jornada dupla, tripla. Então a doença cardíaca na mulher ela tem aumentado a incidência. E depois da menopausa, que existe uma perda da proteção dos hormônios femininos, a incidência da doença fica 1 para 1. É muito difícil jovens infartarem, né? É muito difícil o jovem infartar, só que quando você tem um infarto no jovem, a mortalidade é maior. O problema do jovem é que às vezes ele tem placa de ateroma nas artérias coronárias e não tem sintoma. E às vezes uma instabilização nessa placa forma um coágulo e essa artéria ela obstrui e às vezes o primeiro sintoma que o jovem tem é o infarto. O infarto no jovem tem uma mortalidade maior. O coração do jovem não está tão preparado para o infarto como uma pessoa que já tem uma doença crônica e foi desenvolvendo a chamada circulação colateral. Explica um pouquinho o infarto. Por que ele acontece? E, por exemplo, uma pessoa que aparentemente nunca teve nada, nunca teve nenhum problema, não faz nenhum tratamento cardíaco, infartou. Teve um infarto fulminante. Isso, infarto fulminante é aquele que a pessoa tem morte súbita, Sim. né? Metade das pessoas infartadas morrem na primeira hora antes de chegarem no hospital. Então a doença isquêmica no coração é a principal causa de morte súbita no mundo moderno. O que é um infarto? Infarto é um evento final da doença aterosclerótica, da formação de placa de ateroma nas artérias que nutrem o seu coração. Por que se forma a placa de ateroma? Primeiro você tem que ter um histórico familiar, geralmente você tem uma genética associada aos fatores de risco, sedentarismo, tabagismo, sobrepeso, hipertensão, diabetes, estresse. Então, os fatores de risco mais a predisposição que você tem, existe a formação das placas de ateroma. Essas placas elas vão aumentando de tamanho até que existe uma oclusão total de uma artéria do coração. Quando existe uma oclusão total, você tem um infarto. E o infarto, quando você tem, às vezes não, metade das pessoas pode ter morte na primeira hora antes de chegar no hospital. Então, o grande desafio é você detectar as pessoas antes e você tratar essa doença antes, para que ela não chegue no evento final do infarto agudo. Então, dá uma breve explicação para a pessoa identificar quando ela pode estar tendo um infarto. Então, quando você está tendo um infarto, o que é o infarto, né? É a obstrução coronária. Quais são os sintomas que podem te avisar? Exato. Então, eu começo a fazer um esforço, eu começo a sentir uma dor no peito desencadeada pelo esforço que eu não sentia. Eu começo a me cansar com muita facilidade.
Palpitações pode ser um sintoma de doença cardíaca? Pode. Mas geralmente a doença isquêmica do coração é cansaço, falta de ar e uma dor no peito, geralmente relacionada com esforço. Uma dor em aperto, que pode se irradiar para a face interna dos braços, para a mandíbula, para a região dorsal. Geralmente desencadeia por esforço ou por fortes emoções. Então toda dor torácica numa pessoa que já tem algum histórico familiar merece ser investigada. Tem essa questão da dor do estômago também, as pessoas sentem um pouco de alguns ânsia. infartos na parede de baixo do coração, você tem dor no estômago e a pessoa está tendo um infarto na parede inferior do coração. O senhor já falou uma vez, assim, não sei se todos os problemas, mas a nossa, não só a qualidade de vida, a sua questão emocional influencia muito, né? Opa! As emoções fazem parte do nosso cotidiano e liberam substâncias. Por exemplo, a adrenalina é uma substância que ela é liberada em situações de estresse, em situações de felicidade. A adrenalina aumenta o trabalho cardíaco, aumenta a pressão arterial, aumenta os batimentos cardíacos. Então, os hormônios influenciam a vida cardíaca. Então, o coração é um órgão que sofre influência das emoções. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E gostaria que você deixasse um recado, então, para as pessoas cuidarem um pouquinho melhor dos corações, né? O recado para isso que a gente falou agora, para a doença isquêmica no coração, é primeiro você identificar se você tem histórico de doença cardíaca na família e se você tem a presença de fatores de risco. Tendo esses fatores de risco, nível elevado de colesterol, diabetes, hipertensão, sobrepeso, tabagismo, sedentarismo, tenta atuar sobre eles, que você vai diminuir a possibilidade de você desenvolver a doença. Busque estilo de vida saudável. Se fume, deixe de fumar. Se está sedentário, procure se mexer. Se tem sobrepeso, procure perder o peso. Se tem diabetes, controle diabetes. Se tem hipertensão, trata a hipertensão. Procure se tratar, porque o evento final de uma doença isquêmica geralmente é um infarto agudo. Então procure atuar sobre os fatores de risco, procure melhorar a qualidade de vida e aquilo que eu falo, procure amar, perdoar e ser feliz, porque a angústia, a tristeza geralmente pioram as doenças no coração. É isso. Com certeza. E para encerrar, mito ou verdade que o vinho pode melhorar alguma coisa em questão do coração? Não, isso já é consenso, né? O vinho faz parte da dieta do Mediterrâneo, né? O vinho ele tem substâncias antioxidantes que atuam na cadeia metabólica, aumentando o colesterol bom, diminuindo o colesterol ruim. Então, o vinho em dose baixa, que você toma 40, 50 ml por dia, não mais que 100, 200 ml por dia, ele tem um efeito protetor no coração. Isso é correto. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço, Maíta. Bom, e agora eu quero falar para você sobre a J5000 lavadora residencial da Jatoclean. Dá só uma olhadinha na eficácia. Leve, eficiente e econômica. Esta é a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jatoclean. Fabricada no Brasil, possui mangueira de longo alcance, gatilho com trava de segurança e qualidade superior. Com a J5000 da Jatoclean, a economia de água é de até 80%. J5000, a sujeira sai, a beleza fica. Jatoclean, produtos de confiança, limpeza de qualidade. Viu só que maravilha? Como ela limpa? J5000, com ela a sujeira sai e a beleza fica. Para mais informações, acesse o site que está aí no seu vídeo, jatoclean.com.br. Nós vamos para um breve intervalo, mas é rapidinho e eu volto já. Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Se você tem dúvidas, manda um e-mail para a gente, o e-mail está aí no seu vídeo, com certeza nós vamos responder por você. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visare Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Olha essa pergunta, mulheres. Por que é solicitado mamografia e ultrassom das mamas? Qual a diferença entre eles? Um exame completa o outro? Quem responde para você é a doutora Marcela, do Instituto de Radiologia de Presidente Prudente. Bom dia, doutora Marcela. Olá, Maíta, bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom, estou aqui para tirar a dúvida de vocês, que a maioria das pacientes apresentam essas dúvidas. Bom, primeiramente falando, o câncer de mama é o tumor mais comum entre as mulheres e é a principal causa de morte por tumor entre as mulheres no Brasil e no mundo. Então, por que solicitar a mamografia? Bom, a mamografia é um método importantíssimo. Por quê?
ele detecta precocemente o câncer de mama em mulheres assintomáticas, ou seja, a gente detecta o câncer de mama na fase inicial, bem no início da doença, se realizada a mamografia. E qual que é a grande vantagem disso, de detectar precocemente o câncer de mama? Nós fazemos com que as pacientes tenham tratamentos menos agressivos ou mutiladores, fazendo com que temos grandes chances de cura da paciente. Temos chances de cura de até 99% se realizada a mamografia precocemente, por isso devemos solicitar. Bom, a mamografia é o único exame que, realizado de maneira sistemática em pacientes a partir de 40 anos assintomáticas, que determina redução na taxa de mortalidade por câncer de mama. Teve um estudo com mais de 500 mil mulheres que comprovou que a mamografia reduz a mortalidade por câncer de mama. Bom, e a ultrassonografia? Por que solicitar a ultrassonografia? Bom, a ultrassonografia, primeiramente, ela é muito solicitada em pacientes que realizam a mamografia e apresentam aquelas mamas densas, que a gente não consegue visualizar direito aqueles nódulos que ficam obscurecidos pelo tecido fibroglandular, isso que são as mamas densas. Então a gente indica nesses casos a ultrassonografia para visualizar melhor essas lesões. Indicamos também a ultrassonografia em pacientes que apresentam nódulos palpáveis, lesões palpáveis, pacientes jovens abaixo de 30 anos, pacientes gestantes, pacientes que estão amamentando, a gente indica a ultrassonografia. Indicamos também, solicitamos a ultrassonografia em pacientes que estão com mastites, pacientes que estão com fluxo papilar, ou seja, saída de secreção pela papila. A ultrassonografia também é muito indicada para guiar procedimentos intervencionistas, biópsias mamárias. Qual a diferença entre os exames? Bom, a mamografia é um raio-x da mama, realizada por um aparelho chamado mamógrafo. E a mamografia utiliza radiação ionizante. Já a ultrassonografia não utiliza radiação ionizante. Na mamografia, a gente consegue detectar nódulos, porém a gente não diferencia se são sólidos ou císticos. A mamografia é muito efetiva para detectar calcificações, principalmente microcalcificações. Nós temos um câncer que chama carcinoma in situ, que é um carcinoma bem no estágio inicial, com bom prognóstico. A mamografia é o principal método para detectar esse câncer, porque apresenta como agrupamentos de calcificações suspeitas. Já a ultrassonografia não é um método de escolha para detectar esse agrupamento de microcalcificações. E a ultrassonografia, o que ela difere da mamografia? A ultrassonografia a gente diferencia as lesões entre lesões sólidas ou císticas. Ainda conseguimos caracterizar morfologicamente as lesões sólidas em benignas, provavelmente benignas, e malignas para guiar para a biópsia. Bom, então a ultrassonografia, sim, ela complementa a mamografia. Ela é muito importante para complementar a mamografia em mamas densas. Tem estudos que comprovam que a ultrassonografia realizada como rastreamento suplementar nessas mamas densas, ela evita de 0,3% a 0,46% de mortes para cada 1.000 mulheres. Então, para finalizar, a ultrassonografia complementa a mamografia e os dois métodos juntos, com certeza, aumenta a taxa de detecção do câncer de mama. Obrigada. Obrigada pela participação, doutora Marcela. E olha só, quem é que já não teve dor de cabeça e que pudesse ser um problema dentário? Então, olha aqui, ó, quais os principais problemas dentários que podem causar dor de cabeça? O doutor Eduardo responde. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Maíta. As cefaleias, conhecidas popularmente como dores de cabeça, acometem cerca de 90% da população. A maioria de nós já conviveu em algum momento da vida com episódios de dor de cabeça. Segundo a Sociedade Internacional de Cefaleia, existem mais de 150 tipos de cefaleia. E certamente, se há uma dor, essa dor tem uma razão. E essa razão está no organismo, como um todo. Pode ser um problema físico, pode ser um problema metabólico, pode ser um problema infeccioso. Inúmeras causas podem levar à ocorrência de uma cefaleia. Quando ela está relacionada à cavidade bucal, são ditas dores orofaciais secundárias. E sim, podem estar relacionadas a dentes que apresentam pulpite, são dentes inflamados,
ou mesmo infeccionados que já apresentam uma lesão. Isso pode gerar dor de cabeça. Problemas de gengivas severamente infeccionadas também podem, ao fim, causar dores de cabeça. E bem como, e bem frequente, pacientes com apertamento e bruxismo. São os pacientes que apresentam disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular está frequentemente relacionada a episódios de dor de cabeça. Bem como tumores na face também podem justificar as dores de cabeça. O mais importante é você, telespectador, que se reconhece convivendo frequentemente com cefaleias e ainda não conhece a origem, não sabe a origem, procure um profissional habilitado, um profissional competente para avaliar a sua condição clínica e estabelecer um tratamento apropriado. Pode ser um neurologista, pode ser um psiquiatra, na odontologia pode ser um profissional relacionado à disfunção temporomandibular ou à reabilitação oral, que realizarão exames clínicos específicos e darão a você informações relevantes de como proceder o tratamento adequado para eliminar a cefaleia. Obrigado, Maíta. Espero ter contribuído com o telespectador. Bom dia a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. Eu espero por você aqui no SBT. Se alimente bem, beba muita água, de preferência água Santa Inês. Durma bem, faça uma atividade física. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.